para aprender a montar mesa posta colorida aí na sua casa, a gente precisa ter aí um pouquinho da técnica da harmonia das cores. Aqui, antes de te ensinar a técnica, eu quero te falar uma coisa. A harmonia das cores, que vem aí apoiada pelo círculo cromático, nunca deve ser encarada como um trilho que eu não posso sair. Muito pelo contrário, ela é um guia que vai te guiar, mas você sim pode sair. Essa teoria das cores, ela vai ser utilizada para te nortear e te dar aquela confiança, aquela segurança que você precisa para estar aí, ó, colocando cor na sua mesa. Pode ser de forma mais discreta ou pode ser de forma super colorida. E para isso, a gente precisa entrar num assunto que é um pouquinho mais técnico, mas que eu prometo trazer aqui para você, numa linguagem bem simplificada, para você, ó, pegar rapidinho. E como funciona isso? A teoria das cores, ela vem baseada no círculo cromático. E o que é o círculo cromático? Ele é nada mais, nada menos que a apresentação aqui gráfica das cores. Então aqui você vai encontrar as cores de formas ordenadas. E como monta esse círculo cromático? Como ele foi montado? Ele nasceu a partir das cores primárias, das cores secundárias e das cores terciárias. As cores primárias, amarelo, vermelho e azul, são cores simples, cores que a gente encontra na natureza. Da mistura dessas três cores primárias, nasceram as cores secundárias, que é o laranja, o violeta e o verde. Da mistura de uma cor primária e uma cor secundária, nasceram cores terciárias. Então, esse círculo cromático que vocês estão vendo aqui, ele é composto por 3 cores primárias, 3 cores secundárias e 6 cores terciárias. Amarelo alaranjado, vermelho amarelado e por aí vai. Então, todas essas 12 cores, elas vão estar compostas aqui nesse círculo. E eu sei que você está aí se perguntando, Fabi, cadê o branco? Cadê o preto? Cadê o marrom? E é o seguinte, o marrom, existem algumas formas da gente chegar no marrom e uma delas, inclusive bem fácil, é misturar todas essas cores que a gente chega no marrom. Ele vai estar aqui assim, nesse círculo, mas aí é um pouco mais técnico, então eu vou tratar o marrom como neutro, que ele é um neutro. E o branco e o preto, tecnicamente falando, não são cores. É a ausência de cor e a reunião de todas as cores, mas aqui pra gente, numa linguagem bem simples, também entra como neutro. Então, eu tenho 12 cores, que vêm cores primárias, secundárias e terciárias, e eu tenho os neutros, que vai ser branco, preto, prata, bronze, vai estar aí também cinza, vai estar aí o marrom e a variação dos beges. Então, a gente vai separar em cor e neutro. Quando a gente estiver falando de harmonia das cores, a gente sempre vai estar falando de cores. E depois eu vou estar ensinando para você direitinho a questão dos neutros. Então, vamos lá. Existem algumas harmonias. E o que é a harmonia? São essas cores que estão aqui no círculo que juntas ou sobrepostas vão estar apresentando aí combinações harmônicas. E a primeira delas, que é um clássico na nossa vida, que entra aí a harmonia complementar. E em algum momento da sua vida, eu tenho certeza que você já fez essa harmonia na sua casa, simplesmente por um exemplo que eu vou trazer aqui para você, que é a harmonia complementar do verde e do vermelho, que é justamente as cores do Natal, que é um grande queridinho que a gente está aí presente na nossa vida, essa combinação. Então, bora lá entender, ver no detalhe isso? Na harmonia complementar, tem várias possibilidades, várias opções. Inclusive, eu quero trazer aqui para você uma dica para te apoiar a estar montando essa harmonia. A primeira delas é estar adquirindo o círculo cromático em papel, que você encontra em qualquer papelaria, casa que vende tinta, pintura. Então, olha, tem ele desse tamanho? Tem maior? Tem menor? Você pode estar adquirindo o de papel. E uma forma super fácil, super prática e que eu gosto bastante e recomendo é você estar baixando um app no seu celular que chama Color Wheel. Eu vou deixar esse nome aqui embaixo para você e você pode estar baixando. E, na verdade, a gente está aí, né, o tempo inteiro com o nosso celular na mão. Então, você baixa o Color Wheel e você tem esse mesmo círculo cromático aqui em papel, aí no seu celular, na sua mão, para qualquer hora. De repente, você resolveu ir na loja
loja e achou ali um guardanapo maravilhoso, você quer saber se combina com uma toalha que você tem, um jogo americano, uma louça, você abre o seu Color Wheel e consegue ali ver todas as combinações. Então, vamos à nossa primeira harmonia, a harmonia complementar. E como eu vou encontrar essa harmonia complementar aqui no meu círculo? Eu vou escolher uma cor. Aqui no exemplo que eu trouxe para vocês, o clássico Natal, eu escolhi a cor vermelha. Então, eu pego aqui a cor vermelha que eu escolhi no meu círculo e eu vou encontrar a cor oposta ao vermelho, que no caso aqui, ó, é o verde. Então, na harmonia complementar, eu sempre vou escolher uma cor no círculo e vou encontrar a cor que está justamente oposta dela, que é o verde. Poderia ser, por exemplo, o amarelo e o roxo, é uma harmonia complementar. Eu poderia estar escolhendo aqui o azul e o laranja, é outra harmonia complementar. Eu escolhi o verde e vermelho, nosso clássico Natal, para poder exemplificar para vocês. Então, aqui tem um guardanapo vermelho, eu tenho aqui uma porcelana com estampa vermelha e aqui eu tenho uma placa de MDF estampada de vermelha e verde. E aí aqui entra uma dica super interessante que vai servir para todas as harmonias que eu vou estar te ensinando. Não necessariamente você precisa trazer a mistura dessas cores em toda a sua mesa. Você pode fazer como eu estou fazendo aqui. Eu trouxe o verde, que faz aí essa harmonia complementar no detalhe da peça. Eu não preciso colocar verde, vermelho em todos os lugares. Às vezes, um detalhe vai subir aí a sua produção e não vai ficar tão colorido. Vai dar só aquele charmezinho. Então, ou você, se você gosta, você adora cor, ai, mas eu gosto de muita cor, Fabi, sem problema. Você pode estar colocando a toalha toda verde, ou de repente o jogo americano, ao invés de estar assim, verde, vermelho, todo verde, e aí você vai trazer mais esse contraste. O que vale também mencionar é que essa harmonia complementar, ela tá no oposto. Então, ela sempre vai apresentar muito contraste. Então, uma harmonia linda de contraste, que a pessoa, opa, essa mesa tá bem colorida. São cores opostas, então ela tem ali um matiz diferente uma da outra. Use e abuse da harmonia complementar e lembrando sempre para dar uma baixada aí, trazer alguns pontos das cores que complementam. A segunda harmonia é uma harmonia que eu gosto bastante e que eu indico para todo mundo que tem essa reticências na hora de misturar cores. Ai, Fabi, eu não sei se eu gosto muito de mesa colorida, eu sou mais clássica, entra naquele clássico que eu tô aqui falando para vocês. Ela é uma harmonia que chama análoga, também conhecida como irmãs, cores irmãs. Por quê? Uma cor sempre vai estar do lado da outra no círculo cromático. Ao contrário da harmonia complementar, que é uma harmonia de contraste. Uma numa ponta, outra na outra. Essa harmonia, ela tá uma do ladinho da outra. Daí veio a harmonia de cores que são irmãs, que estão uma do lado da outra. E o que acontece nessa harmonia? Ela é muito fácil de fazer, por não ter esse contraste, e ela não vai dar aquela mesa tão impactante pra gente. Então, trouxe um exemplo aqui para você de uma harmonia complementar que eu gosto bastante, que é utilizando o azul violeta, o violeta, toda essa parte aqui, o roxo violeta, o azul, e que fica super interessante. Eu sou apaixonada por essa louça aqui, que tem o fundo do mar, inclusive, uma mesa temática aí, né, que a gente está vendo. Agora, o pulo do gato aqui. Todo mundo que trabalha com cores, trabalha com círculo cromático. E na hora de fazer as estampas, elas já estão ali, muitas das vezes, porque lembra que eu falei aqui? Encarem um círculo cromático como uma direção e não como um trilho. Por quê? Existem várias combinações super bonitas, super harmônicas que não estão aqui no círculo cromático. E eu tô falando de cores, como por exemplo o clássico azul e rosa. A gente procurar aqui, ele não cabe em nenhuma harmonia que nós vamos falar, mas são duas cores super bonitas juntas que combinam a beça e a gente vê aí várias estampas com rosa e azul. Outro exemplo é a natureza, a paleta do outono. Então tem várias combinações que não estão aqui. Mas, na maioria das vezes, as estampas eles vão se basear aí pelo círculo cromático. Como é o caso da minha estampa aqui, dessa porcelana linda, que eu tô falando de peixe fundo do mar e que naturalmente ela já traz aqui uma combinação que tem análogos. Ela sai um pouquinho aqui com verde, mas a base dela, o roxo,
o azul, o violeta, ela vai estar aqui obedecendo essa harmonia de análogos. Então aqui, como foi? Eu utilizei o meu próprio prato estampado, trouxe aqui repetindo cores no guardanapo, no porta-guardanapo e trazendo aqui detalhe para o copo. Então essa harmonia que está aqui é a harmonia de análogos. Tá bem colorida, sem nenhum contraste, boa para você começar aí na sua casa. A terceira harmonia é a harmonia tríade, ou também triada. E como a gente chega nessa harmonia? É o seguinte, a gente vai escolher uma cor no círculo cromático e a gente vai pular 3 cores, encontrar uma segunda cor. Depois nós vamos pular mais 3 cores e encontrar a terceira cor que vai estar 3 cores de distância da primeira que nós encontramos. Então ela forma um triângulo aqui no círculo. E aqui eu trouxe de exemplo para você ver essa triada maravilhosa. Inclusive a triada é uma composição bem interessante. Ela é muito equilibrada, ao contrário da primeira, que é a harmonia de contraste, a harmonia complementar. E depois da segunda que eu te mostrei aqui, que é a de análogo, uma é contraste, a outra sem contraste. Essa entra aqui numa harmonia de equilíbrio. Então ela fica aí produções bem interessantes que quando você for montar aí na sua casa, você vai ver que fica um resultado um pouquinho diferente das duas. Linda igual, mas bem mais equilibrada. Então qual foi o exemplo que eu trouxe aqui para você? Eu trouxe o azul, o vermelho e o amarelo. Reparem que aqui também o prato já tem a mistura do azul com o amarelo. Coloquei aqui o vermelho e trouxe aqui o azul, tanto na taça quanto no jogo americano. O legal aqui é você entender que as cores vão estar presentes em várias peças da mesa e também no centro de mesa. Então, muitas das vezes eu posso trazer uma segunda ou uma terceira, talvez até uma quarta cor, utilizando as flores do centro da mesa. Onde tem cor, existe possibilidade de harmonia. Então, não se esqueça disso. Tanto o centro da mesa, as próprias peças vão estar aí todas se conversando. Nesse exemplo aqui dessa triada linda, eu trouxe o azul, o amarelo e o vermelho. Uma composição muito equilibrada, muito charmosa e que vai fazer muito sucesso aí na sua casa. A quarta harmonia é a harmonia dupla complementar. Lembra que nós começamos pela harmonia complementar, que é aquela harmonia que eu falei para você que tem contraste? Pois na dupla complementar nós vamos trabalhar com esse contraste, só que com 4 cores. E como eu encontro essa harmonia aqui no meu círculo cromático? E é assim, eu vou escolher uma cor. Aqui escolhi o roxo. Encontrei o complementar do roxo, que é o amarelo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pular uma cor e vou pegar a cor que está do lado. Encontrei o vermelho e vou encontrar a cor que está oposta ao vermelho, que é o verde. Então, eu vou estar trabalhando com 4 cores e 2 cores sempre vai ter muito contraste entre elas e outras 2 nem tanto que vão estar ali próximas. Então, aqui, nessa harmonia que eu fiz para você, tem o verde e o amarelo amarelo, reparem, com verde vai estar aqui na própria porcelana. Então, amarelo e verde, e aí eu trouxe o roxo e o vermelho, aqui o roxo na taça e o vermelho no centro de mesa. Então, reparem que tudo que vai na mesa vai estar ali fazendo essa harmonia. Aqui eu resolvi trazer o vermelho num pontinho. Por que isso? Porque são 4 cores com contraste. Então, eu trouxe o vermelho no pontinho. Se eu coloco uma mesa toda posta, obviamente eu vou trazer mais pontinhos vermelhos, mas não com muito vermelho. Não colocaria aqui, por exemplo, um guardanapo vermelho. Posso fazer isso, Fabi? Pode, sem problema. Mas quanto mais você fizer isso, mais contraste você vai ter na sua composição. Outro exemplo que eu quero chamar a atenção aqui é que eu estou usando uma base neutra, uma base branca. Lembra dos neutros? Branco, preto, cinza, prata, dourado, cobre, marfim, neutro. Aqui eu coloquei uma base neutra. Poderia eu estar colocando aqui uma base amarela? Posso. Não faz parte aqui quando eu pego o meu círculo cromático amarelo, aqui não é uma das cores? Poderia sem problema. Poderia estar colocando essa aqui base vermelha? Poderia, assim como roxa, assim como amarela. Agora, se eu faço isso, eu vou estar acendendo essa composição. Então,
conclui-se que a nossa base ela vai ser muito importante na sensação que você quer trazer na sua mesa. Eu gosto muito de estar trabalhando sempre com base neutra. Isso não quer dizer que eu nunca trabalhe com a base colorida. Trabalho como, por exemplo, na composição de Natal, eu sou apaixonada por uma bela toalha de mesa vermelha. Mas nem sempre eu trabalho com a base colorida. Eu sempre vou trazendo as cores nas peças usando a base branca. Então, essa é mais uma combinação, lembrando que são 4 cores. E aí, para quando você já está um pouco mais acostumada, habituada a misturar as cores. É impossível? É muito difícil, Fabi? Não, longe disso. Mas se você é aquele perfil clássico que fica com resquício de misturar uma cor e outra, deixa essa composição para quando você estiver um pouquinho mais confiante. E quando fizer, traga sempre a segunda e a terceira cor em pontinhos na sua mesa. A quinta harmonia é a complementar dividida. E essa harmonia, ela também apresenta contraste. E como que eu vou encontrar essa harmonia no meu círculo cromático? E é assim, eu vou escolher uma cor. E aqui nesse exemplo que eu trouxe para você, eu escolhi o laranja. E aí, eu vou encontrar a cor oposta ao laranja, que é o que nós fazemos quando a gente quer montar harmonia complementar. Então, peguei o laranja, achei aqui o azul verde. E aí, o que eu faço com esse azul verde? Eu descarto, eu não vou utilizar e vou pegar as 2 cores que estão de um lado e do outro. Aqui no caso é o azul e o verde. Então aqui eu trabalho com 3 cores. Lembrando que vai ter contraste com uma cor com as outras 2 que estão embaixo. E essas 2 que estão embaixo, elas já são mais próximas e com pouco contraste. Laranja, encontrei a cor oposta, descartei e peguei a cor que está de um lado, o azul e o verde. E vamos aqui na mesa? Aqui eu trouxe o azul no guardanapo, o azul no meu prato raso e olha onde eu trouxe o verde, na estampa do prato. Aqui tem passarinho e com verde na folhagem e coloquei o laranja na minha taça. Onde mais eu posso estar colocando aqui o verde? No centro da mesa. Ao invés de estar usando flores, eu posso estar utilizando só folhagem e colocar aqui no centro da mesa para trazer mais o verde e tá aí dando um pouco mais de contraste nessa harmonia. Não, Fabi, não sou muito do contraste, tenho minha reticência com cor. O que eu posso fazer no centro da mesa? Deixar ele mais neutro. Usar, por exemplo, rosas brancas. Lembra que o branco é um neutro? Então, eu vou decidir até quando eu quero contraste, até quando eu quero, dar aquela baixadinha aí na minha composição. É uma composição também muito charmosa, que vai aí ter esse contraste, mas por ter 2 cores bem próximas, ela vai ficar um pouco mais equilibrada do que a harmonia complementar, que aí sim é puramente de contraste. Uma harmonia atraente, com 3 cores e que você pode estar aí dosando até onde você quer trazer tanto contraste ou colocando mais equilíbrio na sua composição. E a nossa última harmonia de cores é a monocromática. A monocromática também é um super coringa para você que está começando e tem essa reticência de cores, é aquilo tudo que a gente vem falando. A harmonia monocromática, muito simples de encontrar, não precisa nem do círculo cromático para você fazer. Você vai escolher uma cor, dessas 12 cores que tem aí no círculo cromático, você escolhe uma e trabalha com vários tons dessa mesma cor. É uma harmonia muito elegante. Você consegue aí composições super atraentes e elegantes mesmo trabalhando com uma só cor. O exemplo que eu trouxe aqui para você, eu estou utilizando o azul. E aqui, prato branco, que na verdade é bege, né? Um prato bege bem clarinho, neutro. E aqui, jogo americano azul em um tom, a taça azul em outro tom, diferente do jogo americano. E aqui eu trouxe 3 opções de guardanapo, tanto liso, quanto estampado, ou estampado mais claro, que vai estar aí dando esse degradê. Essa harmonia também é conhecida como harmonia de degradê. São vários tons da mesma cor. Uma harmonia muito interessante, fácil de fazer, elegante, que você pode colocar em prática agora mesmo aí na sua casa. Harmonia fácil. Comece por ela
ou a harmonia de análogo. E por que disso? Porque não tem contraste. E o que eu percebi durante todos esses anos de experiência, o que assusta muitas vezes a pessoa é a questão do contraste. Quando você trabalha com análogos, lembra? Harmonias irmãs, cores que estão uma do ladinho da outra aqui no círculo cromático. Ou harmonia monocromática, uma só cor em vários tons, você não tem muito contraste ou zero contraste se for na monocromia. E aí fica muito mais fácil para você estar começando a colocar cor na sua mesa. Agora nós vamos ver os neutros. Mais comum na mesa posta: dourado, o cobre, prata, branco e bege. Então, como fica essa questão dos neutros? Nós podemos fazer uma composição com neutros frios, ou neutros quentes, ou neutros mistos. Antes de falar de cada composição dessa, eu quero te explicar essa questão do quente ou frio. Quando nós estamos falando de cores, que nós começamos, te ensinei as harmonias, as cores no círculo cromático, elas são separadas por cores quentes e cores frias. Todas as cores quentes, elas são da família do vermelho, do amarelo e do laranja. E as cores frias são verde, azul e violeta. E o que isso impacta aqui quando a gente estiver montando a nossa mesa? Todas essas cores quentes trazem a sensação de calidez, de aconchego. São cores relacionadas ao verão, ao elemento que representa essas cores quentes seria o sol. Então, são cores que são muito utilizadas no verão, essas cores de pessoas bem falantes, extrovertidas. E tem as cores frias, que são cores mais sóbrias, cores mais sérias. São cores aí que vão estar ligadas a eventos que nós queremos passar uma sensação mais de sobriedade. São cores que estão representadas pela natureza com o inverno e o elemento seria a lua. Qual é melhor do que a outra? Depende da situação e depende de você, da anfitriã. Como você é? Você é mais expansiva ou você é mais tímida? Isso vai depender de cada um. Todas as duas, tanto quente quanto frio, são lindas. Conseguimos aí harmonias elegantes, harmonias mais descontraídas. Cabe a você. Mas, assim como as cores, os neutros, que nós estamos aqui tratando como os neutros para facilitar o nosso assunto, vai ter o neutro quente, o neutro frio. E qual é o neutro quente? É o dourado, o cobre, ele é quente. E o frio é o prata, o branco, o preto, ele entra aí na família do neutro frio. Quando nós estamos montando a nossa mesa, nós podemos estar fazendo então esses três tipos de misturas com os neutros. O primeiro que nós vamos tratar é aqui o neutro quente. Nessa composição eu tenho o prato com a borda dourada, tenho os talheres dourados e tenho o jogo americano e o guardanapo bege. Aqui é uma composição de neutro quente. Depois, nós vamos para uma composição de neutro frio, que eu tenho o prata. Então, eu tenho o prata no detalhe do prato, no fileteado, eu tenho prata nos talheres, eu tenho prata no detalhe do jogo americano e prata no guardanapo. E uma dúvida muito comum, e um erro também, é que as pessoas acreditam que eu não posso misturar o prata com o dourado. Seria o quente com o frio. E pode sim, fica uma composição muito charmosa e aqui eu trouxe um exemplo para vocês. O próprio prato, ele está aqui, ele já tem essa mistura do frio com o quente. O prato é cinza e tem aqui toda a borda dourada. Então, eu trouxe aqui a mistura dos talheres prata e coloquei o frio, que seria todo branco, nessa composição. Então, agora, outro detalhe importantíssimo, eu estou tratando com neutros. Aqui não tem cor. Qualquer cor que eu coloque aqui nessas três composições, elas vão combinar neutro com qualquer cor. E eu vou te mostrar como fica bonito. Por exemplo, nessa composição aqui, que eu estou trabalhando com quente e frio, eu vou colocar uma cor verde. Combinou perfeitamente. Por quê? Porque eu só estou com neutro aqui. Outro exemplo
seria aqui tá trazendo o laranja. Eu tenho aqui uma composição quente. Eu coloco o laranja, fica lindo. Ah, mas e se eu fosse inverter? Colocar o verde aqui, o laranja aqui, combina perfeitamente. Ou simplesmente eu posso querer deixar essa composição toda neutra, colocando uma taça ou um copo transparente. Então, qualquer mudança que eu faça aqui, eu consigo combinar perfeitamente, porque eu estou tratando de neutros. Qualquer cor, laranja, roxo, amarelo, azul, qualquer cor que eu traga vai combinar, porque eu estou com a base neutra. Guardanapo, Fabi, posso colocar um guardanapo colorido? Pode, sem nenhum problema. Não só as taças, como copos, guardanapos, porta-guardanapo, jogo, centro de mesa. Tudo que você quiser trazer cor numa composição neutra é sem medo de errar. Agora, você ainda pode ir um pouquinho além. Você tem a base toda neutra e quer, por exemplo, colocar aqui uma composição complementar. Lembra complementar? Aquela composição que tem o clássico do nosso Natal? Verde e vermelho? Então, eu poderia aqui, nessa composição, estar colocando um guardanapo vermelho, um copo verde e trazendo a composição complementar com os neutros que já estão aqui na mesa. Na verdade, acontece isso o tempo inteiro, porque como eu estou trabalhando com prato, com copo, naturalmente ele já tem ali uma cor. Muitas das vezes pode ser o colorido, como essa taça aqui, laranja, que é o colorido, mas várias vezes ela vai trazer aí o neutro, ou o cristal transparente, ou o próprio branco. Isso vai se repetir no jogo americano, na toalha de mesa. Todo tempo a gente pode estar trazendo cor ou neutro. E todas essas combinações vão estar aí compondo mesas lindas na sua casa.